Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa recompensar a cada um de nós. E a bondade dele é constante na nossa vida. Entramos no Congresso de Varões, não hoje. Entramos, na verdade, quando cruzou a linha de 31 para 1º de janeiro. E é bem da verdade que, se eu perguntar para qualquer um aqui, se a sua vida tem adversidade, você, em 24 horas, não vai ter capacidade de contar todas. Quando esse tema foi inserido no coração do pastor Valdeir, ele perguntou para mim: eu estou querendo um tema. Falei: pastor, escolhe um tema aí. E aí um dia ele ligou: Alex, arranjei um tema. Êxodo 14:15. Mas a divisa é: diga ao povo que marche. Já está ali inserido. Falei: amém, pastor. E confesso que esse é um dos temas que nos faz refletir. Por isso, nessa manhã, nós vamos traçar um diagnóstico. Aonde nós queremos chegar? Eu e você precisamos ter um momento de parar e refletir sobre questões como essa. Para isso, eu quero que fique de pé todos os homens da igreja, de 0 a 105 anos. Escute. Ontem o pastor Fernando pregou. Pastor Fernando é homem de Deus. Gosto de ver aquele homem pregar. E quando eu vi ele pregando, eu falei: é isso que Deus tem falado nesse congresso. É sobre isso. E é interessante que ele leu o Êxodo 13, que é onde começa a desenrolar a história. E depois, no 14, ele arrematou no tema. E quando eu sabia que eu estaria pregando, uma das coisas que Deus falou no meu coração foi: eu quero um diagnóstico. É o único jeito de o médico saber aonde está a doença. É um exame de sangue completo, é uma tomografia, radiografia, para que haja um diagnóstico correto. Então eu quero chamar os homens à responsabilidade hoje. O caos na sociedade não vai cessar. Não vai. Então vamos, os homens, entender isso. Só eu e você. Vamos repetir o texto, os homens, de Êxodo 14:15. Acredito eu que você já decorou que nem eu. 1, 2, 3. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Essa é a sua missão, homem. Pode sentar. Note, Deus não está falando com o povo. Deus está falando com o homem. Estamos num congresso de homens. Bebi essa água aqui porque o reverendo Barnabé, lá de Nilópolis, da Nazareno, falava que quem bebia da água não saía de lá.
Pastor reverendo era uma benção. E quando eu olho para esse texto, algumas coisas nós precisamos analisar. Deus agora dá uma incumbência a Moisés. Mas antes, nós precisamos passear para entender por que esse ponto é crucial. Porque agora essa intercessão, porque o caminho agora ficou mais tenebroso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que Deus chega para um homem chamado Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Dizendo Deus a ele, a Bíblia diz que agora Deus arranca Abraão de Ur dos Caldeus e Abraão agora começa uma peregrinação. Note que Deus não diz para ele para onde ir. Deus diz: sai. Eu e você precisamos entender os passos a passo de Deus, porque em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 11, diz o seguinte: as coisas que aconteceram no passado foram para ensino nosso, de quem são chegados os últimos dias. Ou seja, eu e você entendemos que o Antigo Testamento é um espelho para conduzir o Novo. Não há uma dissensão no Antigo nem no Novo. Ao contrário, é um complemento. Deus não decidiu no meio do caminho fazer o Novo Testamento porque deu alguma coisa errada. Não, Ele é soberano. Ele sabia. Foi Ele que criou tudo. Então eu e você precisamos entender aonde Deus quer chegar e por que Deus fez isso. Sabemos nós que em Gênesis capítulo 3 o homem cai. E quando cai, há uma sentença. O homem agora passou a ser pecador, ter pecado, estar condenado. No capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz: eu tenho uma proposta para você. A Bíblia diz que Deus faz uma proposta para um homem quase centenário. Num dado momento, Deus chega para ele e fala assim: olha, eu vou te fazer uma grande nação, e a sua descendência será peregrina na terra, será escravizado durante um período, e esse período era 400 anos. Nota e guarde isso, que é uma chave. Durante 400 anos. E depois eu arrancarei de lá com mão forte e trarei para a terra que eu prometi. A Bíblia diz que Deus fala isso para Abraão. Abraão morre, Isaac morre, Jacó morre, Zé morre. Agora o povo está, como diz o ditado, sem eira nem beira. Porque agora não tem no meio de ninguém nenhum referencial. O povo agora está no Egito, e agora eles estão sem Deus, sem saída, sem solução. Mas Deus, que tem o controle de toda a história, nunca se perde. A Bíblia diz que Deus agora junta um casal, Joquebede e Arão. Tem 3 filhos e um deles era o diferenciado. Quando você lê a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, você vai ver o relato de Estevão. Estevão vai começar a dizer sobre toda a trajetória do povo de Deus. E quando chega no capítulo 23, Estevão dá um diagnóstico interessante. Por quê? No versículo 23 do capítulo 6 de Atos. Ele diz que Moisés era formoso diante de Deus. Nota que quando ele nasce, quando o faraó implanta o infanticídio, a Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés disse que ele era formoso. Ora, quando olhamos para esse texto, achamos que agora Joquebede está dizendo sobre beleza física. Porém, quando Estevão agora traça todo o cronograma do povo de Israel até chegar aquele momento em que ele estava diante do povo, diz que ele era formoso diante de Deus. Ou seja, havia algo de especial naquele menino. A Bíblia agora vai nos contar que nesse período que nasceu Moisés, diz a Bíblia que o povo ficou lá 430 anos. E você e eu sabemos que eles ficaram 430 anos. Ora, ficaram 430 anos. Estevão diz isso. Deus disse 400. Quando nós olhamos, parece que Deus mentiu. Quando olhamos, parece que Deus mentiu, porque o povo
Deus promete para Abraão que iria ficar 400 anos. Agora ele fica 430. Só que nós precisamos desatar esse nó. E é isso que iremos fazer nessa manhã. A responsabilidade da liderança. Escute, eu e você, como homem, não temos desculpa por causa. Por mais que nós venhamos buscar ela, não há uma desculpa. A Bíblia diz que Deus forjou o homem para aguentar o tranco da vida. A questão é que nesse intercurso nós precisamos beber a água da fonte certa. É interessante que em Jeremias capítulo 2, versículo 12, diz assim: ouve, céus, e ficai verdadeiramente abismado, porque o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas limpas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, Deus agora está dizendo para o povo: eu sou a fonte de água limpa, mas vocês estão buscando fonte, cisterna rachada, ou seja, que não retém água. Voltando para o texto, nós vemos que no capítulo 14 de Êxodo, Deus agora vai tratar com Moisés e chamar o povo, dizendo: Moisés, essa noite nós vamos tirar o povo vai sair daí. Só que, para eles sair, eu quero que eles me entendam. Eu quero que eles celebrem uma refeição e devem celebrar essa refeição, cajado na mão, veste, preparado para sair. Irmão, se eu e você precisamos entender uma coisa, é que quando Deus tira o povo do Egito, a liderança de Moisés era crucial. Por quê? A Bíblia diz que Deus havia aparecido para Moisés em uma sarça. Moisés conhecia Deus. Quando ele chega diante de Israel e diz para o povo: o eu sou que sou me enviou. O povo olha para ele e crê nisso. Escute, homens, na manhã de hoje, se tem uma coisa que eu e você temos que fazer, é aquilo que está em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não vai conseguir transpor barreira, por pior que seja ela, se você não tiver uma experiência com Deus. E é interessante isso, porque só indo um pouquinho mais à frente, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, que Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta porque tu vai fazer esse povo herdar na terra. O que Josué faz? Começa a chorar. Agora, por que Josué chorou? Irmão, ele tinha razão. Para pensar. Irmão, Moisés era um homem que Deus falou assim: olha, Miriam e Arão, tem algum profeta aqui no meio que eu não fale sonho, revelação e visão? Não, Senhor, com todo mundo o Senhor fala desse jeito, mas com o meu servo Moisés é face a face. Aleluia. Irmão, se com Moisés face a face, Abirão, Datã e Corá se levantaram contra Moisés e falaram: Moisés, tem algum líder aí que você acha que é melhor que a gente? A gente também está com Deus. Moisés diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus matar vocês de morte comum, Ele não é comigo, mas se Ele criar uma coisa nova, pode ter certeza. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e engoliu ele e as famílias. Era esse Moisés que Josué ia substituir. Escute, substituir boca aberta, qualquer um substitui. Zé Mané? Primo do Me Esqueci? Irmão do Coisa Nenhuma? Qualquer um. Há homens preocupados: se eu morrer, minha esposa vai ficar com quem? Escute, se você for um homem bom, para te substituir, o cara tem que ralar.
E nota-se, não falo bom de namoro, não. Porque a maioria dos homens pensa, não, eu sou homem mesmo. Tá igual um. Não, pastor, eu sou homem, tá? Vi um rato. Rapaz, quem vai matar esse rato? Teve um que falou, foi lá em casa e falou bem assim, vem cá, rapaz, você é bobo? Eu falei, você é bobo, rapaz? Você é um homem ou um rato? Eu. E é verdade, pode perguntar minha esposa, meus filhos. Então não se engane. Josué está chorando porque tinha razão. Ele agora vai substituir um homem que é patente alta. Escute bem. Eu e você temos que fazer por onde sermos patente alta. Quando alguém olha para a gente e fala assim, ó, esse cara não é pouca coisa não, hein? Esse homem é homem de verdade, hein? Tem gente que o cara olha para a pessoa e fala assim, como é que esse cara está com essa mulher? Deve ter dinheiro. Porque é só isso que sustenta. Escute bem, estamos na geração em que o próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, casava, dava em casamento até que Noé entrou na arca, assim também nos dias de Ló. Essa geração é a nossa, e nós temos o hábito, homens e mulheres, ainda mais quando a gente passa dos 30, 40, rapaz, essa geração não tem jeito, essa geração é nossa, nós estamos vivos. Você morreu? Então essa geração é sua. É a minha responsabilidade tua fazer avançar esses homens dessa geração. Eu e você temos que entender que Moisés estava ali diante de um desafio. Porém, antes dele ter o problema, o desafio, o povo que seguia ele, andou com ele, viu os milagres, e nenhum deles, ou melhor, alguns deles, a minoria, mudou o conceito sobre Deus. Não é a sua função mudar o conceito espiritual de ninguém, mas é a sua obrigação ser um referencial para alguém. Aleluia! Mudar o conceito? Escute, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz assim, olha, Paulo prega, Paulo rega, mas quem dá crescimento é quem? Espírito Santo. Você não está aqui para converter ninguém, nem eu, não se iluda. Ah não, mas é porque eu sou o bam. Escute, uma bactéria acaba com você. Uma bactéria acaba com você. O que você precisa ser é o Moisés dessa geração. Alguém que alguém olha e fala assim, olha, dá para seguir esse cara. Isso aí realmente é papo firme. Tem gente que acha que é homem de mar porque é brigão. Não, você é bobo. A Bíblia diz que se você é brigão, você é tolo. Sabe o que significa a palavra tolo? Aquele que não tem e não conhece a Deus. Não, porque sabe como é que é, né? É interessante, irmão. Porque quando fala desse Moisés, a Bíblia diz o seguinte, não houve homem tão manso como Moisés. A maioria dos homens que eu conheço quer ser nervoso. Não, escreveu, não leu para mim, é analfabeto. Não, tem esse negócio não, falar grosso comigo, eu não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Ah, é? A Bíblia diz que não convém ao homem de Deus contender, mas ser manso todo o tempo. Isso é Deus que está falando. É interessante que em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, você vai ver Satanás chegar para Jesus e falar assim, ó, escute bem, tu não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Olha Jesus para dizer para Satanás, também está escrito. Nem só de pão, mas de que ele vai viver? A maioria de nós estamos que nem Eva.
Porque Jesus agora está replicando para Satanás o que Eva devia replicar. Gênesis capítulo 3, Satanás chega para Eva e fala assim, olha Eva, deixa eu te falar uma coisa, é verdade que Deus falou para você não comer desse fruto? É verdade? É assim mesmo. Mentira de Deus, você agora vai ficar sabichona. A Bíblia diz que Eva chegou e falou assim, comeu do fruto, ou seja, Satanás lançou a palavra e ela engoliu. Agora Satanás volta no cenário, agora com Jesus e diz, transforma essa pedra em pão. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Satanás usou a mesma estratégia, só o cenário que era diferente. Eu e você, irmãos, precisamos entender que Moisés ali estava representando as lideranças e os homens. A Bíblia diz que naquele momento ele para, e quando chega, vai pelo caminho de Pirraiote, e de um lado a montanha, do outro. É interessante quando eu olho para Deus, porque tem coisa que Deus fala, que Ele só fala para que a gente, aquilo que está em 1 Coríntios 10 mesmo, Ele fala só para a gente entender um pouquinho. Por quê? Vou te explicar. A Bíblia diz que Deus levou o povo para que o povo não desfalecesse por causa da guerra. Agora para pensar. Gente, Deus é todo poderoso ou não é? Ele não podia muito bem falar assim, pode ir, que eu vou arrebentar os inimigos todos. Não podia? Agora a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, não, eu vou rodear com eles para que eles não desfaleçam. Ué, mas ele não é todo poderoso? Sabe o que eu aprendo? Muitos de nós ficamos com o jargão, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meu Deus é poderoso. Escute, Ele está te livrando, porque os inimigos estão doidinhos para te destruir. 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, olha, vigiai, pois, porque o nosso adversário anda bramando em nosso derredor, buscando alguém que não possa tragar, que possa tragar. Você sabia que tem pessoas que falam assim, ó, não, rapaz, sabe como é que é? Deus comigo não tem farinha, não. Você sabia que o diabo, se quiser, já teria nos destruído? A gente só está de pé por causa da graça de Deus e a misericórdia dele? Ele sabe a tua fraqueza, homem. Ele sabe os momentos em que você está vulnerável. Ele sabe tudo. É por isso que quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vira para Deus e fala, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, tem um enviado de Satanás querendo me esbofetear todo dia, e afasta ele do meu caminho. Qual foi a palavra de Jesus? De Deus? Paulo, a minha graça te basta. Parte B, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Apóstolo Paulo, de boa vontade então me gloriarei na tristeza, na tribulação, na perseguição. Porque, irmão, escute, o que sustenta a minha vida e a tua vida, irmão, irmã, é a graça de Deus. Você só está de pé e vivo por causa da graça de Deus. Não há mérito em você. A pessoa se achando a última bolacha do pacote, tu está enganado. Deus, Ele nos chamou, e Ele sabe a nossa estrutura, e lembra que somos pó. Moisés agora está diante do povo. Deus leva o povo e emboca o povo de frente do mar. Ora, tem um louvor que o título diz, há uma saída. Eu não sei você, mas caminhando com Deus eu aprendi que sempre há uma saída. Aleluia. Não há desespero. Não há desespero. Deus sempre tem uma saída. Agora, o que é interessante é que a saída dele nunca vai ser trivial. Nunca vai ser aquela saída que é a saída mais comum. Nunca vai.
vai sempre empreender de mim e de você fé. Ele levou o povo agora está diante do mar, e a Bíblia vai nos dizer que o povo começa a reclamar. Escute uma coisa, eu e você temos que entender que, independente de quem está ao nosso lado, se você é o Moisés da história, o povo pode reclamar o que for. Você tem que manter firme no seu propósito. Um conselho para os líderes. Líder, ainda mais se for pastor, ministério. Eu e você, nós temos que entender uma coisa. Os líderes têm que entender uma coisa. Não é a sua função. Você é como um motorista. Pegou o ônibus no terminal. Sobe pessoas e desce pessoas. O motorista não pergunta, vem cá, para onde você vai? Está descendo por quê? A responsabilidade do motorista é fazer chegar no final, seguramente. Você que é o homem, você tem que entender. Quando eu e você fomos chamados por Deus, Ele nos chamou para pastorear. Ah, não, que doideira, é mesmo? Você ficou doido agora, é? Sabe qual é o problema nosso? É que nós acreditamos que pastorear, no nosso caso, é só estar na igreja pastoreando. Só que o teu rebanho, irmão, você que não é consagrado aqui, é a tua família. Você tem a obrigação de fazer esse pessoal chegar ao céu. Talvez você vai olhar e vai falar assim, mas meus filhos se perderam. Escute, não é a sua obrigação converter ninguém, mas ser exemplo é fundamental. Moisés fala isso para a gente. A Bíblia diz que agora ele está ali na frente do mar e o povo começa a reclamar e disse, Moisés, eu poderia estar no Egito, ou seja, poderia estar do lado de fora, lá, continuar. Tu veio para a gente e fez uma proposta. E nós estamos aqui nessa proposta. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se a gente ficasse lá, estaria vivo. Aqui a gente está morto. Para as famílias aqui. O Moisés da sua casa, você está debaixo da autoridade dele. Se ele de fato tem uma direção, você precisa acreditar que ele tem uma direção de Deus. Às vezes, muitas das vezes, nós temos dificuldade de ver famílias que compreendem isso. Toda vez que eu me empreendo em alguma coisa, a minha esposa, ela nem tem a visão da mesma coisa que eu, mas ela acredita na visão. A Bíblia, ela é tremenda quando conta um episódio interessante. Ela conta-nos que o povo começou a erguer uma torre, chamada de Torre de Babel, historicamente chamada de Zigorate. Essa torre começou a ser construída, a Bíblia diz que Deus desceu. É até uma incoerência dizer que Deus desceu, né? Mas é só para nós então aprender, para ver o que eles estavam fazendo. Quando Deus olha para aquilo e fala assim, olha, temos que impedir, porque com a união que eles estão, ninguém pode parar. A Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. Você quer vencer com a tua família? Tenha união em casa. Ah, mas é difícil. É mesmo, porque lá eles nos conhecem, conhecem o nosso defeito. Pregando a gente prega que nem está tudo, prega, canta, mas em casa não tem como esconder isso não. Em casa a galera conhece todo o nosso defeito. Fala, você fica fazendo tudo isso aí, mas eu te conheço. É lá que é a união. É lá que você tem que chegar e falar assim, vão comigo. É interessante em Josué capítulo 15, versículo 24, que Deus chega para Josué e fala, Josué chega para o povo e fala assim, olha, vem cá, vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Os deuses da além do Jordão
ou Deus dos Eufrates, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa missão é nossa. Você, irmãos, e eu, temos a responsabilidade, diante de Deus, de trazer essa geração. Ah, não, mas está difícil. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que hoje está mais tranquilo do que antigamente? Muito mais. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Capítulo 4 conta um episódio interessante. A Bíblia diz que nasceu Caim e Abel. Caim se encheu de inveja de Abel por causa do sacrifício. A Bíblia diz que Caim matou Abel, pronto. Sabe quanto da população morreu? 1/4 da população. Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Perigosíssimo naquela época. Hoje, está morrendo muita gente? Tá. Havia perigo naquela época? Havia. Capítulo 4 ao capítulo 5, a Bíblia diz que o povo nem queria saber de Deus. No capítulo 5 de Gênesis, que a Bíblia diz que agora o povo passou a invocar a Deus, não obedecer. Quando em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Noé nasce, a Bíblia diz que quando Noé nasceu, o pai de Noé, Lameque, levanta Noé para o céu e fala assim: esse vai nos livrar de toda iniquidade que temos cometido. O povo era terrível. Ah, não, está difícil. Sempre teve difícil. O pecado fez tudo difícil. Não, mas está muito perigoso. Teve um dia desse aí lá em casa, que eu estava em casa, e aí recebi uma ligação. O cara ligou para mim, não para mim, ligou para minha esposa, falou: ó, dona, quero que você me ajude aí, porque o traficante morreu e estamos precisando de dinheiro. Aí o cara começou a falar no telefone, coisa de malandragem, né? Não, é isso, aquilo. Ô, irmão, eu trabalho com dependente químico, morador de rua há 25 anos. Entro em qualquer favela aqui no Rio, desde quando Jesus me aceitou, até hoje. Só que quando esse cara ligou, eu falei: passa o telefone para mim. E aí ele falou assim: não, eu quero dinheiro, irmão, eu quero dinheiro. Eu falei: olha só, irmão, não vou te dar dinheiro não. O que eu posso fazer é orar por você. Não, eu quero. Depois da conversa ele falou assim: então 40 minutos para vocês saírem de casa. Senão nós vamos tomar tudo. Falei: 40 minutos? Não dá para pegar meus pertences 40 minutos não. Vai ficar ruim. Subi no terraço e falei: Deus, eu não tenho como sair em 40 minutos. Se for verdade ou não, eu conheço o Senhor. E a única proteção que eu confio na terra, não tem outra. Acabou. Teve aquele alvoroço, tal. Será que é verdade? Será que não é? Descobrimos depois que é verdade. Sabe o que eu pensei? Quando eu desci, depois que eu conversei com ele, eu falei: eu estou fraco espiritualmente. Sabe por quê? Quando você já está envolvido nesse meio e trabalha, qual seria a minha, a tua função como Moisés da casa? O que Moisés falou para Abirão, Datã e Corá? Se eu morrer, se você morrer de morte natural, o Senhor não? Sabe o que era para mim falar? Eu te repreendo em nome de Jesus. Se você quiser vir, pode vir, porque o meu Deus vai te parar antes de você chegar. Você pode parecer que é loucura, mas estou dizendo para você uma coisa que eu faria. E faço. Aquele dia eu não fiz. Eu fiquei meio balançado. Eu falei: estou desviando. Falei só para orar por ele, ele gritou comigo? Não. Escute, irmão. Diferente de Pedro que disse: eu estou para ir contigo até a morte, mas estava mentindo. Eu e você, como Moisés, temos que preparar até para morrer. Porque a Bíblia diz o quê? Deus não manda a mulher amar o marido, manda? Nunca mandou. Elas amam porque quer. É verdade. Não está na Bíblia, a mulher ama o marido. Não faz isso não. Não está não. Agora Deus manda para a mulher, para o homem o quê? O que diz? Não, se falasse só isso, estava bom. Não. Isso aí, como Cristo amou a igreja. Agora, como Cristo amou a igreja?
O apóstolo Paulo vai dizer, e por ela se chegar um cara para matar alguém na sua casa, você é o primeiro a morrer, homem, sabia? Tem que morrer. Não, mas eu não quero, mas Não, mas isso aí não, eu tenho medo de morrer. Ainda vai ter outro que vai pegar o recurso que você tem. Mas pensa bem, você cumpriu o propósito e morreu como herói. Eu e você, irmãos, temos que entender que Deus, na verdade, quando chama Moisés ali, e tudo que ele faz, há um propósito. Nós temos o hábito de, nessa geração, colocar... Tem gente que está que nem a hiena. O que significa hiena, irmão Alex? Ó dia, ó vida, ó céus. Escute, nós temos que ser o leão do desenho. Vou avançar, vou conquistar. Hoje em dia não foi bom não, mas amanhã vai ser melhor. Não tem problema não. Esposa, deu tudo errado, mas vai dar certo, uma hora eu vou acertar. De vez em quando minha esposa está, será que vai dar certo? Eu falei, vai dar, pai, tá doido? E se der errado? Uma hora vai dar certo. Você tem que animar a tropa. Se você andar cabisbaixo, todo mundo fica cabisbaixo. Lá em casa, quando de vez em quando um chega me contando alguns negócios que... meu filho chega lá e... fulano falou isso e tal. Não, rapaz, que nada, rapaz. Tu é campeão, tu é vencedor. Tu vai vencer. Tá doido, Deus é contigo, rapaz. Levanta a cabeça. A filha... Não, vamos resolver isso aí. Vamos todo mundo nessa jornada. Nosso final é o céu e Deus está com a gente. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é função do homem. Acorda pela segunda-feira, você já tem que acordar pensando assim, segunda-feira é difícil para trabalhar, ainda mais para a gente que é carioca, sabe. Aqui não, mas o carioca tinha que pegar o japeri. Eu pegava o japeri. Irmão, pegar o japeri 5, 6 horas da manhã não é para qualquer um não, hein. Não sei como é que está hoje, mas era o desafio. Você tentava entrar, tentava. Quando conseguia entrar, você não conseguia botar o pé no chão. Se você botasse o pé no chão, não conseguia levantar. Pegou o ônibus, eu morava em Anchieta, então pegava o C24, Mariópolis. Ou 386. O C24 parecia até que você comprou uma passagem para a China. Aí fazia assim, ó. Voltava no mesmo lugar. 386, quando chegava na Avenida Brasil, na altura ali da onde pegou o problema na semana passada, sempre tinha problema. Era engarrafamento, briga, tiro, nunca foi diferente. Então, segunda-feira, o carioca já sabia que era dia de aventura. E ele não deixava de trabalhar por causa disso, não. O homem sabia que tinha que fazer a função de homem. Hoje nós temos uma vida boa, irmão. E nós não mostramos para a nossa família que quem tem que reger a nossa casa é Deus. Escute bem. É um conselho, é um diagnóstico. Você tem por obrigação, homem, ter uma disciplina espiritual. Eu não sei como é que você está, mas você tem que ler Bíblia todo dia. Você tem que orar todo dia. Escute bem. É a sua obrigação, não tem esse negócio, não, mas é porque eu estou cansado. Sabe por quê? Porque nos maiores desafios a sua família vai olhar para você. O povo agora para diante de Moisés e fala assim, ó, Moisés, e agora? Qual foi a palavra de Moisés? Deus vai fazer algo e vai calar vocês. Olha, nem ele sabia como é que ia ser, mas ele falou, vai acontecer, sabe? Fé. A Bíblia diz agora que Moisés, ele vai orar a Deus. Nota que no capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 14, parece que não, mas aquilo ali é um intercurso. Não aconteceu assim, ele falou e Deus falou, abre o mar. Não, ele foi orar. Deus, e aí agora? Olha o pepino. O que eu faço agora? Depois dele orar, ó, diga o povo que marche. O vento passa a noite toda. A gente sabe que o vento passa. Escute, nem todo vento é coisa ruim.
Tem gente que fala assim, rapaz, está ventando, estou passando por um vento. Eu falo, é o oriental? Se for o oriental, tá bom. É o aquilão? Fica tranquilo. Vai derrubar só o barco. Você vai sobreviver. Eu e você, irmãos, temos a função. Agora Deus diz para Moisés, diga ao povo que marche. Diga para sua família. A gente tem que marchar, gente. Ah, não, falaram mal de mim. Escute, uma das coisas que mais nós temos que entender é que todo lugar tem fofoqueiro. Se falaram mal de Jesus, tu acha que você é quem? O que eu e você não podemos fazer beicinho. Homem não faz beicinho. Escute bem. Homem não faz beicinho. Homem não faz beicinho. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Davi chega para Salomão e diz, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e ser homem. Aleluia. Homem ali não é ter uma genitália masculina, empreenda uma energia acima do normal. Voltando agora ao texto de Josué, Deus chega para Josué e falou, Josué, seja forte e corajoso, ou seja, empreenda uma energia acima do normal, e não te aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e é obrigação nossa. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça.